Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler aqui um trecho no livro de Apocalipse, que ele fala sobre o início, capítulo 1 e o verso 1 até o verso 3. Depois nós continuaremos. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão, graças ao Senhor. Aqui está o texto lido e nós vamos ver aqui como uma introdução para a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus. Então, João foi chamado, foi lançado na ilha de Pátimo. Lá ele foi jogado pelos inimigos para que ele pudesse se acabar. Ali nós vemos que o inimigo mesmo, Satanás, ele estava contra a igreja e o João praticamente o último entre todos, quando ele já havia mandado assassinar Pedro e outros mais, Paulo, e aqui então eles resolveram lançar João na ilha de Pátimo. Interessante, não é? Por que não mataram João? Porque o plano de Deus, o que interessa aqui é o plano de Deus, o governo de Deus tinha que ser escrito para nós desta maneira. Tudo que está escrito foi para o nosso proveito. Por isso ele está dizendo aí, feliz, bem-aventurado, aquele que lê, que ouve e que pratica o que está escrito neste livro. Graças ao Senhor. Então nós começamos esse foi o primeiro item, a introdução, a revelação de Jesus e o testemunho de Jesus. Aqui deu-se a revelação de Jesus e deu-se o testemunho de Jesus para João, para a igreja. Isso está no capítulo 1, verso 1 até o 8. Depois o segundo item é as coisas que viste. Ali ele fala, bem-aventurado quem viu, não é? Então, os 7 candelabros de ouro, João viu. João viu os 7 candelabros de ouro, capítulo 1, verso 9 até o 20. As igrejas resplandecentes ele viu. Ele viu o Filho do Homem, o Cristo vivo. Graças ao Senhor. Depois ele viu as 7 estrelas e os mensageiros resplandecentes da igreja. Tudo isso ele viu nesse trecho aqui, capítulo 1, verso 9 ao 20. Graças ao Senhor. Os 7 candelabros de ouro, o Filho do Homem, o Cristo vivo e as 7 estrelas. Mas ele não parou aí. Ele também recebeu a revelação das coisas que são. Essas aqui que nós citamos, foi as coisas que João viu. Agora, as coisas que são as 7 igrejas locais. Isso está no capítulo 2, verso 1 até o 3, e depois o capítulo 22 vai falar sobre ele também. Então, ele viu os 7 candelabros de ouro, ele viu o Filho do Homem, o Cristo vivo, e ele viu as 7 estrelas, os mensageiros resplandecentes da igreja.
Agora aqui as coisas que são. A igreja em Éfeso, que é a igreja no fim da fase inicial. A igreja teve uma fase inicial. E essa fase inicial se começou baseado no que está escrito no livro de Efésios. Se você quiser conhecer bem a igreja, o início da igreja, leia esse livro de Efésios. Isso você encontra esse texto no capítulo 2, verso 1 até o 7. Depois ele também notificou o que são a igreja em Esmirna. Na verdade, são as 7 igrejas, não é? A igreja sob perseguição. Depois de Efésios, veio a igreja de Esmirna, que simboliza a igreja hoje em perseguição. Capítulo 2, verso 8 ao 11. Mas ele não parou. A igreja em Pérgamo, que é a igreja casada com o mundo. Capítulo 2, verso 12 até o 17. Depois a igreja em Tiatira, a igreja em apostasia. Essa igreja em apostasia. Capítulo 2, verso 18 até o 29. Depois então vem a igreja em Sardes, a igreja em reforma. Capítulo 3, verso 1 ao 6. Depois vem a igreja em Filadélfia, a igreja em restauração, capítulo 3, verso 7 e verso 13. Depois a igreja em Laodiceia, a igreja em degradação, capítulo 3, verso 14 até o 22. Aqui são as coisas que são. O que são? As 7 igrejas são o estágio de uma só igreja, que é única, não é? A igreja aqui, quando ele fala, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cidades da Ásia e são 7 igrejas locais. Então, são o segmento das igrejas locais, mas uma só igreja. O estágio dela foi mostrado aqui. Cada cidade ela tinha um estágio. Perseguição, casada com o mundo, apostata, reforma, restauração e também em degradação. Graças ao Senhor. Nós vamos falar sobre esses assuntos aqui, cada dia um trecho da palavra. Começando na igreja em Éfeso. A primeira parte, que apresenta uma visão geral das coisas que hão de vir, não é? Primeiro que há de vir, desde a ascensão de Cristo até a eternidade. Capítulo 4, que é o futuro. Capítulo 4, verso 1. Até o capítulo 11, verso 19, está nos dando o parecer, a visão, a alegorização da primeira parte que apresenta uma visão geral das coisas. Que hão de vir. Aqui está falando das coisas que vão vir. Ainda não veio, vão vir. Que é a ascensão de Cristo até a eternidade. Ascensão de Cristo até a eternidade. O capítulo é o capítulo 4, o verso 1, capítulo todinho, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11 vai até o verso 19. O cenário ao redor do trono, nos céus, só o Cordeiro Leão, o Cristo Redentor e vitorioso, é digno de abrir o mistério da economia de Deus. Capítulo 4, verso 1 até o capítulo 5, verso 14, fala sobre essa economia de Deus. Nós vamos parar por aqui. Temos muita coisa para falar.
Amanhã continuaremos. Graças ao Senhor.